comunidade autónoma de Andaluzia, que faz fronteira com a província portuguesa que eu vivo, Algarve. Algarve é uma das fronteiras. Isto remonta a uma viagem que eu fiz quando eu fui procurar um fornecedor de informática da minha empresa em Espanha. Eu fui até Sevilha porque eu não sabia onde é que era, sabia só que era a da Andaluzia, na província, na comunidade autónoma de Andaluzia. Então fui para a capital, eu e os meus amigos, eram os meus amigos, que é de uma cidade no centro do país, no Fundão, que também tinha uma loja de informática. Então nós fomos lá, até foram eles a dirigir. Fomos até Sevilha, fomos a uma loja de informática e perguntamos a eles onde é que era. Então nós descobrimos que era em Jaén, e fomos até lá. Ainda é uma grande distância. A Jaén fica na fronteira com, se não estou enganado, com a comunidade de Castilha de La Mancha, ou uma coisa assim, que já é mais perto de Madrid. E nós fomos até lá, já é uma zona mais montanhosa, e encontramos o fornecedor dentro da freguesia ou município, não sei como é que eles chamam em Espanha, de Mancha Real, que fica dentro da província de Jaén, dentro da Andaluzia. A Sevilha é a capital, mas está bastante distante. Quando fui à tal empresa de informática nos anos 90, nós paramos na zona industrial de Mancha Real e estava lá a empresa, que neste momento já não existe. Essa empresa depois chegou a vir para Portugal e estar em Lisboa, teve a sua delegação porque tinha tantos clientes portugueses. As maiores empresas de informática atuais em Portugal e da altura já estavam a tornar muito grandes, de Lisboa, de Porto, compravam lá, eram clientes lá. Eu próprio falei ao telefone com uma das maiores empresas de Portugal neste momento e há 10 anos, que eram mesmo enormes, estavam ainda a começar. Eu conheci os donos dessas empresas, estavam as empresas a começar e neste momento são enormes. E eram clientes dessa empresa. É só para verem a dimensão que essa empresa tinha. Essa empresa, em 1994, criou um site de e-commerce para os varejistas ou para revenda. Foi o primeiro site que eu ouvi falar de e-business. 1994, só para verem a grandeza daquela empresa. Pronto. A minha experiência com Madrid tem muito mais a ver com os negócios quando eu tinha a loja de informática, que vendia computadores, montava computadores, assemblava e também vendia as peças. Talvez onde eu ganhava mais faturação e mais lucro era com as peças, os componentes informáticos para a montagem dos computadores, dos PCs. Tinha todo o tipo de componentes. Como o negócio, embora faturasse aquele milhão ou aqueles 2 milhões de euros, na altura era em contos, 200 mil, 300 mil contos, naqueles anos entre 95 até 2002, foi nesse período que eu fazia o negócio. Eu não tinha a faturação, nem as vendas suficientes, nem o dinheiro suficiente para mandar vir da China. Na altura tinha que ser contentores, grandes quantidades, para valer a pena. Então, e o mercado português, embora alguns produtos pudesse comprar no mercado português, mas também não tinha muito bom preço, tinha preço suficiente para desenrascar, precisava de uma peça com pressa, comprava no mercado português. Mas tentava-me munir, embora tenha tentado comprar na Holanda e Alemanha, que eram talvez os melhores preços da Europa, mas tinham o mesmo problema das quantidades e depois faziam muito más condições para os portugueses. Naquela altura os portugueses eram considerados uma espécie de país de segunda, porque normalmente dava para outro meio de pagamento
E eles queriam que eu pagasse, na maior parte das vezes, antecipado, que em Portugal era pouco costume. Neste momento é em quase toda a Europa o pagamento é antecipado, é normal. Mas naquela altura os portugueses só pagavam, no melhor das hipóteses, no ato da entrega. E os únicos que faziam essas condições eram os espanhóis. E os preços eram semelhantes aos holandeses e conseguiam vender poucas peças a bom preço, e às vezes haviam fornecedores que vendiam os componentes todos quase ao preço dos melhores preços. Pronto, aqueles fornecedores que vendiam uma peça muito barata, mas o resto era muito caro, ou só se especializavam naquelas peças, ou tinham as suas marcas e só vendiam aquelas marcas e tinham um nicho dentro dos componentes e dos consumíveis e daqueles equipamentos, portanto, que eram à parte. Quero dizer colunas, agora não me vem a palavra à cabeça, colunas de som e coisas que se ligam ao computador na parte de fora, impressoras, os periféricos. Então havia também alguns fornecedores espanhóis, ao contrário de holandeses, que eu não conhecia, que vendiam quase tudo a bons preços. Podia ser um bocadinho mais caro do que o fornecedor principal, mas era pouco mais caro. Eles tinham a prática de pôr pouco dinheiro acima, porque eles vendiam muita quantidade e iam fazendo. E vendiam para Portugal, eu podia mandar vir 1, 2, 10 peças, eles enviavam porque compravam um pouco de tudo e acabava por gastar bom dinheiro. E então eu fiz muitas viagens a Madrid e a outras partes de Espanha. Então como é que correu essa viagem a Madrid? Correu assim, portanto, eu não sei precisar os anos em que fui, mas acredito que tenha sido em 96, 97, 98, tenha ido 2 ou 3 vezes, sempre com o mesmo objetivo. Mas houve situações, portanto, houve uma situação em que fui a uma feira internacional de Madrid para procurar empresas que tivessem nos stands, portanto, a promover os seus produtos. E nos stands diretamente não encontrei nada de especial, porque os melhores preços não estavam ali. Vi muita variedade e, portanto, nessa vez, mas aconteceu ter encontrado fornecedores que eram visitantes da feira, através de networking, calhou depois arranjar o meu fornecedor principal dessa vez. Eu não me lembro se foi essa a primeira vez ou se foi a segunda, mas eu acredito que tenha sido a primeira vez, a segunda vez. Na primeira vez, quase certeza que foi na primeira vez, eu tinha uma lista de fornecedores de uma revista de distribuição, que era assim que os espanhóis diziam que é distribuição, que é a venda para outras empresas, ou seja, a revenda. Em Portugal dizemos revenda, os varejistas. E tinha uma lista e tinha lá a Espanha toda, e então eu fui a pensar que Espanha, por ser a Madrid, por ser a capital que fosse, tivesse os melhores preços, então fui uma semana para Espanha para visitar todas as empresas sem telefonar primeiro, sem marcar, visitava, fazia visitas surpresa e visitei as empresas quase todas da lista na zona de Madrid. Claro que Madrid, apesar de ser a capital de Espanha, acaba também por ser em muitos casos a capital da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Há muita coisa que eles preferem colocar só em Madrid ou numa cidade espanhola a representar a Península Ibérica, porque Portugal tem muito menos mercado. Sempre foi assim. Por exemplo, em 96 ou 97, quando eu vim a Madrid, havia muitas empresas que só tinham a representação em Madrid. E eu vim visitar a perguntar se... Eu tentei ser representante em Portugal e tentei falar com eles, não me lembro bem as respostas,
Mas também uma vez quando fui à feira alemã, é nova, também foi nessas alturas, também tentei fazer o mesmo. Mas pronto, isso são outros 500.